Agradecemos a Deus, irmãos, por mais um dia na presença do Senhor. Hoje, 1º de outubro, entramos no mês de outubro, que outubro seja uma bênção na vida de cada um dos irmãos, que seja um mês de chuva, porque nós precisamos de chuva, né? Mês de setembro choveu muito pouco e agora que o mês de outubro tenhamos chuvas de bênçãos de todos os lados, né? Chuvas, bênçãos materiais, chuva vinda dos céus, que essa chuva possa chegar em nossas vidas. Queremos, irmãos, fazer alguns avisos nessa noite. Primeiro, queremos agradecer aos irmãos que têm contribuído, que têm colaborado até agora, né? Desde março, a gente está sem culto presencial e, graças a Deus, não temos reclamações de falta na casa de Deus das coisas. E nós queremos agradecer a todos os irmãos que fazem a igreja, né? Que representam a igreja, que estão no hall de membro da igreja. Agradecemos também aqueles que, em meio à pandemia, também já pediram para participar do hall de membros da igreja, que eram simpatizantes e agora estão pedindo para ser membro da igreja. Nós louvamos muito a Deus por isso. Sejam bem-vindos aqueles irmãos que queiram se arrolar, é só falar com o conselho, falar com a gente, nós estaremos então conversando com você, né? E assim a gente pode arrolar o irmão como membro oficialmente dessa igreja. Nós queremos também dar alguns avisos. Se você tem algum material, material de alimentos para nos doar, avisa o Vinícius, ele vai buscar. Avisa a Raquel, avisa a gente para a gente poder estar indo fazer essa busca de alimentos para ser arrecadado para fazermos cesta para a igreja. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão que tem contribuído com a nossa igreja. E nós queremos pedir também que você assista o culto, né, que nós estamos fazendo, como agora aqui, às 18 horas, quinta-feira às 18 horas, domingo às 18 horas. Por enquanto nós estamos ainda transmitindo, então pedimos que você mande para quem é crente, para quem não é crente, a palavra de Deus que edifica a vida dos irmãos. Então, faça isso. Você estará colaborando, então, com a sua igreja quando você participa dos cultos. E é claro que nós já falamos que o primeiro abençoado é você mesmo, que ouve a palavra de Deus e ela é que nos dá total segurança. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E o pedido de oração, nós pedimos que você nos envie até quarta-feira para a gente estar orando por você. E daqui a pouco nós iremos falar os pedidos de oração, que você continue fazendo isso na sua casa. Dado esses avisos, irmãos, nós podemos então ler a palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria de abrir a palavra do Senhor no Salmos de número 148. Você pega a sua Bíblia para nós estarmos lendo a palavra de Deus que edifica as nossas vidas. Salmo 148, o título é Um Coro de Aleluias. A palavra do Senhor diz assim: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhe uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhes executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é achegado. Aleluia. Louvai o nome do Senhor, diz os Salmos, dos altos dos céus, louvai-o
nas alturas. Continuando, irmãos, o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, noite de reflexão da palavra, nós vamos cantar o hino número 68, Necessidade. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Cantado o hino, irmãos, e louvor e adoração ao nosso Deus, vamos orar a esse Deus. Nunca houve um tempo tão importante para a vida daqueles que dependem de Deus como agora, em que estamos passando por essa pandemia, pessoas para orar, né? Pessoas que cheguem até Deus para, diante do trono de Deus, pedir graça e misericórdia. Então, nessa noite, noite de reunião de oração e reflexão da palavra de Deus, nós, diante do trono do Senhor, diante do Deus Todo-Poderoso, nós clamamos a Ele nesse momento. Oremos. Senhor, aqui estamos nós, como povo que um dia o Senhor chamou, como povo que um dia o Senhor colocou fé no coração, porque sem assim, a Deus, a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. E por isso, ó Deus, que nós estamos aqui, diante de um Deus que é fiel, de um Deus que fala e cumpre, de um Deus que prometeu e vai fazer, um Deus que fala que vai voltar e voltará. E nós cremos, Pai, que todas as coisas, Senhor, têm cooperado para o bem daqueles que amam o Senhor, mesmo que nós ainda não entendamos, mas queremos, ó Deus, através da fé, nós queremos, ó Deus, chegar até o Teu trono de graça e entregar, Senhor, os nossos pedidos nas Tuas mãos, entregar, ó Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. Olha, Deus, porque assim nós cremos que há um Deus que está entre nós, que faz maravilhas, que muda as nossas vidas.
um Deus que é presente, um Deus onipresente, um Deus que marca as nossas vidas, um Deus que cuida de nós, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Te louvamos, Deus, por ser esse Deus cuidador, por ser esse Deus presente, por ser um Deus que corrige os seus filhos, porque o Senhor nos ama. Continue, Senhor, diante de nós, adiante de nós, sobre nós, para que não possamos, ó Deus, nos desviar da Tua palavra, nos desviar dos caminhos, não desviar, Pai, os nossos olhares do Senhor, que aconteça o que acontecer, os obstáculos que tenhamos que passar, mas que possamos, ó Deus, estar firmes, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o Teu nome, Senhor, nessa noite. Em Teu nome, no nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Convido você nesse momento, irmãos, para pegar a sua Bíblia, se não pegou ainda, nós lermos a palavra de Deus e a reflexão dessa noite. Espero que essa palavra chegue até o seu coração. Nós queremos argumentar aqui sobre do que depende a produtividade do cristão. Para isso, nós vamos basear a nossa homilia em João capítulo 15. Abre sua Bíblia aí, João capítulo 15, do 1 ao 10. A palavra do Senhor diz assim: a videira e os ramos, que é o título. E o Senhor vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que nós alcancemos misericórdia de entender essa palavra agora que vai ser aplicada no nosso coração. Oremos mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua palavra, que é santa, inerrante, verdadeira, transformadora. E essa palavra, Deus, que tem mudado a igreja, que tem mudado a cada um de nós, que tem se desvendado, o Senhor tem revelado essa palavra àqueles a quem o Senhor tem chamado. E agora, Pai, quando lemos uma porção dela, é uma porção que nos ensina muito, pois já falastes muitas vezes através dessa palavra. E mais uma vez, ó Deus, pedimos que o Senhor torne a nos falar, porque nós dependemos dela, nós vivemos através dessa palavra, que nos revigora a fé, que nos dá a maturidade espiritual. E agora, Pai, fale conosco através do teu servo, Pai. Usa, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, edificar a tua igreja em cada um dos lares, que é uma igreja em cada casa, Pai. Nós louvamos o teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, como nós já falamos, já vimos muitas das vezes, muitas explicações, mas nós queremos olhar para cada um dos versículos aqui, a princípio, olhando para o texto bíblico, para não fugirmos à nossa argumentação e contarmos histórias nossas. Nós queremos contar a história bíblica nessa noite. Então nós começamos aí no versículo de número 1, que ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Então aqui ele dá duas ideias para nós. Ou seja, o Senhor Jesus e o Senhor Deus está presente aqui. Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira. Jesus. E o Pai é o quê? O
agricultor, né? Então, aqui já se apresenta Jesus e o Pai. O versículo 2, ele diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E aqui já entra uma terceira pessoa aqui. Que são quem? Que somos nós, cada um de nós, que fomos chamados. Aí ele vai dizer assim, versículo 2 ainda: todo ramo que estando em mim não der fruto, se não der fruto, ele o corta, né? Então aqui já há uma promessa para que aqueles que não têm dado fruto, ele vai cortar. Aí, pelo contrário também, todo que dá fruto, ele limpa, né? Então nós temos essas duas opções. Nós temos aí a opção de que aquele que não der fruto, ele vai cortar. E todo aquele que dá fruto, ele vai limpar para o quê? Que produza mais fruto ainda. Somos cada um de nós. Se nós buscarmos o Senhor, ele vai trabalhar em nós e nós vamos então dar muitos frutos. Versículo de número 3, para aqueles que já foram chamados agora, o versículo de número 3, para aqueles que já encontraram com o Senhor, para aqueles que já entenderam o Evangelho, ele vai dizer assim: vocês que já estão limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecer em mim. Essa palavra permanecer, ela é muito importante nesse contexto bíblico aqui. Se você for olhar para João 15, você vai encontrar muitos permanecer. Permanecer em mim, permanecer. E aí, o versículo de número 4 diz: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Uma coisa importante, irmãos, como o ramo, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, nós somos dependentes de Deus para produzir frutos, né? Se Deus não atuar em nós, se Deus não trabalhar em nós, se Deus não for conosco, nós não produzimos fruto, não produzimos frutos bons. Os nossos frutos, sozinhos, somos maus. Por natureza, é por isso que a gente precisa do Senhor. E aí ele vai usar de novo o permanecer. Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Então, para permanecer no Senhor, ele vai bater várias vezes. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Nós só produzimos bons frutos, frutos agradáveis, frutos que vão colaborar com a sociedade, com a família, com a igreja, se nós permanecermos no Senhor. Versículo de número 5, ele repete de novo, que ele repetiu lá no versículo de número 1, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanecer em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo de número 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Aí já começa aquele servo que não produz, né? Aquele que não produz fruto. O que vai acontecer? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e apanham, lançam no fogo e o queimam. Nós, irmãos, viemos a essa terra para glorificar a Deus. Se não for para isso, nós não deveríamos nem ter nascido, né? Porque só para passear no mundo, para não ter os frutos do Senhor, então é melhor nem ter nascido. Nós nascemos para glorificar o Pai, nós nascemos para ser luz no mundo, a Bíblia diz, nós nascemos para ser sal da terra, né? Se nós não estamos sendo essas pessoas, nós estamos errados quanto à palavra de Deus. Versículo de número 7, ainda continua falando sobre permanecer. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, versículo de número 8, João 15, 8, para que deis muitos frutos, assim vos tornareis os meus discípulos. Então, irmãos, aqui é uma diferença. Jesus fala, olha, vocês vão dar muitos frutos, mas se permanecerem em mim, né? Muito pelo contrário, se a gente permanecer também fora do Senhor, nós sabemos quais são os frutos que nós podemos dar, né? De acordo lá com a palavra do Senhor, quanto ao fruto do Espírito, né? Que está na palavra do Senhor. Versículo 9, como o Pai me amou também, eu vos amei, permanecei no meu amor. Versículo 10, para fechar,
se guardares os meus mandamentos, permanecer no meu amor, assim como também eu tenho guardado. Repito o versículo de número 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então esse é o texto que nós escolhemos para essa noite. Já dá uma direção, nós podemos intitular da seguinte forma: de que depende a produtividade do cristão? Às vezes a gente é muito produtivo fora de Cristo, né? Não totalmente fora da igreja, vamos dizer assim. Não fora de Cristo, mas fora da igreja. Na igreja nós temos que ser produtivos também. Então, João, ele fala que, e aqui está mexendo com produtividade. Ele fala que o galho que não produz, o que faz? Corta, lança fora, né? Deixa fora. E uma das coisas para produzir é o quê? Permanecer no Senhor. Esses tempos nós fizemos uma reflexão sobre que nós somos como a árvore, né? Nós somos como a árvore. E aqui ele está comparando a gente também como árvore, porque nós somos ramos da árvore, né? Que é Cristo. Ele é a videira, nós somos os ramos. Mas os Salmos de número 1, Jeremias, vários outros textos vai nos dizer que nós somos uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, né? E como que é bonito o Senhor comparar a gente como árvore, né? Uma árvore bonita, que dá os seus frutos. Vamos pegar, exemplo, um pé de abacate, por exemplo, que a gente vê às vezes na rua, né? Para que serve a árvore, né? Ela é boa para dar frutos, primeira coisa. Ela é boa para, com esse sol quente de 40 graus que nós estamos passando em Campo Grande, e não só em Campo Grande, mas em todo o estado, e por que não dizer no país, sem chuva, muito quente. Quando você encontra uma árvore, o que você quer fazer? Você está andando no calor, no sol, você quer parar embaixo dela, né? Os motoqueiros aí, como Caio, como eu, a gente anda de camisa manga comprida no sol porque queima, porque é quente. Então a árvore, ela tem, é bom o Senhor comparar a gente como a árvore, porque nós acomodamos as pessoas, né? Refrescamos as pessoas como a árvore, né? Nós também podemos olhar que temos frutos bons, né? O pé de abacate, claro, abacate gostoso, né, para quem gosta. Então, nós também temos os frutos, que é o fruto espiritual, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, que é a bondade, né, que é a mansidão que nós temos que ter. Então, essas comparações que o Senhor faz com a gente como árvore. Nós somos como árvore, né? Ela tem o seu fruto, ela também... A árvore, ela tem uma aparência boa, né? Quando chove, quando é bem molhada. E a Bíblia diz que quando nós permanecemos no Senhor, os galhos nossos, que somos nós espiritualmente, as folhas são bem verdes, né? Ela não murcha. E no devido tempo dá o seu fruto. Então nós somos comparados a essa árvore. Mas nós também, num culto, um dia que nós fizemos na casa de alguém, algum dos irmãos que está nos vendo pode lembrar, que nós falamos que a árvore... ela também tem as suas raízes, né? Tem que ter as suas raízes bem firmes. Nós, como árvore também do Senhor, as nossas raízes têm que ser firmes. Nós não podemos estar uma hora para lá, outra hora para cá. Nós temos que estar olhando para o Senhor. Não tem nada que muda a nossa fé diante do Senhor. Pode vir vento, pode vir vírus, pode vir tempestade, pode vir o que vir, nós continuamos firmes olhando para o Senhor. Então as árvores também, como são comparadas, nesse culto eu lembrei, que nós temos que ter raízes profundas. A nossa fé ela tem que ser profunda. Nada pode tremer a nossa fé, nada pode mudar a nossa fé. Continuamos firmes, né? Na cova dos leões, diante do mar, carro de Faraó, nós confiamos no Senhor. Paulo vai dizer, se vivemos para o Senhor, e se morremos para o Senhor também morremos. Então tenha raiz, como a árvore, né? Que nós estamos falando, a Bíblia compara a gente como a árvore, né? Então tenha raízes profundas, tem o fruto, tem boa aparência, né? Vai dizer o Salmos de número 1 que sua folhagem ela não murcha. Pode vir
muitas coisas contra essa árvore e ela vai manter dessa forma muito frondosa e muito bonita. Esperamos, irmãos, que nesses dias de dificuldades que nós estamos passando, essa árvore que é a árvore do Senhor, a árvore espiritual que somos nós, possamos então estar aí firmes, inabaláveis, permanecendo no Senhor a cada dia. Então, irmãos, do que depende a produtividade do cristão? É isso que nós queremos falar nessa noite, depois de olhar para o texto bíblico. Querendo ou não, somos conhecidos pela nossa produtividade, não é? A Bíblia diz que aquele que não trabalha é melhor que não coma, né? Aquele que não trabalha é melhor que não coma. Então, temos que ter produtividade. Eu converso com alguns irmãos que trabalham nas empresas, né? Eles falam que todo mês tem que bater o quê? Meta. Se não bateu meta, você já fica preocupado. O patrão já fica de olho. Então, a firma, ela exige que nós batemos meta. É isso que, mais ou menos, a palavra de Deus está nos dando essa direção. Aquele ramo, aquele galho que não produz fruto, o que tem que fazer? Cortar. É assim que se faz aquele que não produz meta lá fora também. Então, nós sabemos que não é fácil bater meta, né? Você tem que trabalhar, você tem que usar a sua estratégia, você tem que usar a sua inteligência nessas grandes firmas que exigem o bater meta. Então, nós queremos falar a produtividade do cristão. Tem gente que tem cristão, já vai aqui um puxão de orelha em todos nós, que nós não produzimos, né? O que o Senhor quer que nós produzimos? Primeiro, produzir em nós, para depois a gente ter a oferecer para alguém, né? Se abastecer de coisas boas, para depois a gente chegar lá do outro lado da rua, chegar no serviço, chegar onde for, nós falarmos de Cristo. Aí nós estamos produzindo cristãos, produzindo pessoas capacitadas para viver no mundo controverso, no mundo difícil. E falando nisso, esse negócio de bater meta, irmãos, estava vendo hoje num programa de televisão, nunca tinha visto isso, acho que muitas poucas pessoas viram, uma máquina que colhe maçã. Já pensou? Como que a máquina, né? Eu fiquei pensando, como a máquina sabe que a maçã está boa, né? Mas diz que ela está tudo programadinha já. Um baita pé de maçã, cheio de maçãs verdes, maduras, quase maduras, né? Então, aí a máquina ia lá, na maçã pronta já, pegava. Então, isso pensando em produtividade, uma máquina capaz de fazer isso. Um serviço que o homem ia fazer, né? Mas a questão de eles estão cobrando produtividade, então faça uma máquina. Essas máquinas vão bater essa produtividade com certeza, né? Então, irmãos, nós temos que produzir como cristão. Estamos passando pelo mundo, temos que fazer discípulos. É assim que a palavra de Deus nos diz. E para fazermos discípulos, nós temos que estar no Senhor. Nós temos que estar cheio. Como que nós podemos dar a alguém aquilo que nós não temos? Não é verdade? Como que você pode dar paz a alguém se você não tem paz? Como você pode dar alegria a alguém se você não tem alegria? Então, nós temos que abastecer-nos da fé, abastecermos do conhecimento. É assim que aquelas pessoas que trabalham na empresa fazem. Elas vão para cursos, né? Elas vão para outras empresas conhecer novas tecnologias. Como você faz para vender mais? Então, há uma cobrança de produtividade. E nesse texto aqui, eu gostaria de olhar nesse viés também. Neste texto, o nosso Deus também nos cobra isso. Quando olhamos para o texto, nós vimos isso. A nossa produtividade como cristão. Primeiro, a nossa produtividade, quando nós pensamos, ela abençoa a gente mesmo, né? Porque nós vamos encher da palavra de Deus. O nosso manual, o manual do cristão, para ele ser produtivo, é a palavra do Senhor. Então, primeiro que é abençoado, quando nós buscamos ser produtivos no reino, somos nós mesmos, né? E aos que estão à nossa volta também. Por quê? Nós vamos derramar aquilo que nós temos nas pessoas. Se temos maldade, a gente derrama maldade. Mas se a gente quer produzir para o reino, nós vamos estar cheios de frutos do reino de Deus. Então, nós somos comparados à árvore como cristão. Olhe para uma árvore. Ela tem raiz, ela tem frutos, ela tem sombras, né, para as pessoas chegarem, estarem debaixo dessa sombra. Então,
o Senhor, então, Ele nos chama a atenção nessa noite, para que nós possamos, então, ser como a árvore. Cristão, eu li uma frase esses dias assim, ó, e isso parece que é quase verdade, diz assim, ó, cristão que não dá fruto, dá o quê? Dá galho, né? Cristão que só vem na igreja só para ser abençoado, né? Só senta e vai embora, só abastece e vai embora, não contribui com a igreja, né? Não contribui com uma palavra, com um projeto, com orações, não contribui, né? Aí ele então é um cristão propenso a dar galho. Então nós já ouvimos essa frase, né? Ela tem a sua verdade e nós podemos então ser cristãos que dão muitos frutos, né? Vamos fazer esse esforço danado, um esforço tremendo para darmos frutos. Então, nós somos comparados pelo nosso Deus como árvore. E nós queremos falar nessa noite a respeito disso, como já estamos argumentando. E o texto que nós lemos é João 15. Sua vida, algumas perguntas para nós, né? As nossas vidas, vamos colocar na terceira pessoa, ela tem sido frutífera? Será? Pense nisso. Ela tem sido produtiva? Será que a gente tivesse numa empresa lá fora, será que a gente ia bater a nossa meta, né? Se fosse cobrado isso de nós, você trazer a sua meta, assim como o Senhor está falando, aquele que não der fruto, ele corta e lança fora. Isso é bater meta. Pense nisso, né? Olhando comercialmente para isso. Jesus quer que nós sejamos fecundos e produzamos frutos. Mas para isso nós temos o quê? Que permanecer nele. Tem gente querendo dar frutos sem permanecer no Senhor. Vai dar outros frutos, né? Fruto do inimigo. O fruto que não agrada a Deus. Para produzir esses frutos que nós estamos falando, tem que ser, ou melhor, tem que permanecer no Senhor. Você pode olhar o João capítulo 15 e você vai achar aí quase 10. Permanecer, permaneça, permaneça. É a palavra do Senhor. Mas como pode ser isso então possível? Como pode ser possível para nós batermos a nossa meta como cristão, sermos frutíferos? Então, gostaríamos de argumentar agora, em rápidas palavras, o seguinte. Para nós darmos bons frutos, primeira coisa, aprofunde as suas raízes. Você é a árvore do Senhor? Já falamos, Jeremias 17, 7 e 8 vai dizer isso, Salmos de número 1 e João capítulo 15. Acho que texto bíblico a gente pode encontrar mais, mas acho que esses bastam. Então, aprofunde as suas raízes. O que é isso? Nós já falamos, né? Ler mais a palavra, orar mais, ser mais cristãos, ser mais parecido com Deus, deixar as coisas que atrapalham do lado. As raízes, então, elas são desenvolvidas de modo lento. Raiz, quando você planta uma árvore pequenininha, a raiz dela é fácil de você arrancar, não é verdade? Mas com o passar do tempo, assim, então, como nós também fomos chamados um dia, nós podemos, durante a nossa caminhada, ir aprofundando as nossas raízes. Daí pode vir os ventos. Aí pode vir um punhado de coisas que você pensar das mais difíceis para você passar. Você vai passar, porque as suas raízes, elas estão profundas no caminhar com o Senhor. Você vai enterrando as suas raízes. E isso, o que é enterrar as raízes? É você ter mais fé. É você ser mais forte, é você confiar mais em Deus, na fidelidade de Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Estava fazendo um estudo sobre fidelidade de Deus e vendo quantas promessas Deus tem feito para nós. E Ele vai cumprir todas elas. Todas. Não se engane nisso. O Senhor falou que vai voltar. Vai voltar. O Senhor que falou que está preparando um lugar para nós, Ele está preparando. E no dia que Ele preparar, Ele vai nos chamar. Isso é fidelidade de Deus. Tudo que Deus falou na sua palavra está aqui. Na palavra de Deus, ela vai ser cumprida. Basta a gente crer, basta a gente buscar. Então, a primeira coisa, nós temos que aprofundar as nossas raízes como árvore do Senhor. E daí, então, vem os ventos, nós vamos balançar, é claro, né? Com as dificuldades, nós vamos ficar meio com medo às vezes,
mas as nossas raízes estando profundas, nós não vamos ser arrancados, nós não vamos ser levados por qualquer vento. Então nós temos que meditar, nós temos que orar, nós temos que investir na palavra de Deus, ler diariamente a palavra de Deus, tirar proveito dela. Se não está entendendo, pede a alguém que entenda melhor a palavra de Deus, né? Para orar, estudar, não perca tempo, né? Memorize trechos da palavra de Deus. É bom você ter os versículos que você gosta, né? Por exemplo, Salmos de número 1, o Salmos 23, bem conhecido. Algumas passagens bíblicas nós podemos memorizar e assim falar da palavra de Deus. Então isso é aprofundar as nossas raízes, conhecer melhor o Senhor. E o mais importante, decidir obedecer os ensinos do Senhor. Não adianta só ter na cabeça, ela tem que descer para o coração e fazer efeito em nossas vidas. Cada um de nós temos que aprofundar as nossas raízes. Nós temos que buscar mais o Senhor. E é assim que você desenvolve fortes raízes espirituais. Daí, irmãos, venham todas as coisas, como eu já disse, né? Daniel aguentou as questões lá quando ele foi para a cova dos leões, quando ele ficou ali com seus amigos, é porque ele orava 3 vezes. Aprofundou as suas raízes. Davi, quando venceu o gigante, ele tinha aprofundado suas raízes nas orações, conhecendo melhor Deus. Nós também, quando passamos pelas dificuldades, vou passar por isso. O Senhor, nós temos que ter as raízes profundas. Nós já temos que ter orado, né? Não orar na hora, mas orar antes. Estar preparado antes. Obter uma fé mais forte antes. Porque as dificuldades, elas podem aparecer. Então, a primeira coisa para a gente ter uma produtividade como cristão, aprofundar as nossas raízes. Salmos 1. Leia aqui para os irmãos, Salmos de número 1, de 1 a 3, ele vai dizer assim, ó: bem-aventurado o homem que anda no conselho, que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo de número 3. Comparação de nós como a árvore. Ele é como a árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aprofunde as suas raízes. Você é como a árvore. Você tem que ser plantada junto à corrente das águas. João 15 vai dizer que nós temos que estar permanecendo no Senhor como galho, permanecendo em Jesus. E aí nós vamos, no devido tempo, dar os frutos e as nossas folhagens. Quando eu penso que o Salmos diz assim, cuja folhagem não murcha, é você andar triste, sabe? Qualquer coisinha você já está triste. Qualquer coisinha você já está reclamando, né? Então, folhagem murcha, eu quero identificar nesse momento como alguém que anda triste, né? E a Bíblia vai dizer que a sua folhagem, a folhagem daquele que está no Senhor, com as suas profundas raízes, a sua folhagem, ela não murcha, né? Ela não anda de cabeça baixa, ela não fica triste com qualquer coisa, ela confia no Senhor. Primeira coisa, então, para sermos um cristão produtivo, aprofunde as suas raízes. Segunda coisa, irmãos, esse é um trabalho do Senhor. O primeiro trabalho de aprofundar as raízes é nosso. A responsabilidade é nossa. Ir à igreja, ler a Bíblia, comprar bons livros, orar, isso é trabalho nosso. Agora entra o trabalho do nosso Deus. Ele vai, para a gente dar bons frutos, o Senhor vai entrar o quê? Com machete, né? Dói, né? Mas ele vai podar a árvore. O que é podar a árvore? Que somos nós. Ele vai tirar aquelas coisas que não prestam, né? Os pecados que não prestam. Vai tirar aqueles galhos, vai cortar os galhos que não vão dar frutos. Então o Senhor entra com essa poda na árvore que somos nós, a árvore que o Senhor trabalha em nós. É um trabalho longo, né? E nós vamos querer adquirir de novo galhos que não dão frutos. E aí então nós vamos ser cortados pelo Senhor, nós vamos ser podados pelo Senhor. Eu lembro, sempre que eu falo, lembro de árvore, essa semelhança que o Senhor faz na sua palavra, eu lembro de um pé de uva que tinha em Guia Lopes,
E no devido tempo ela dava o seu fruto. Mas antes nós tínhamos que fazer uma poda. Ou seja, corta esse galho aqui, né? E só o Senhor sabe aonde que é o galho que precisa ser cortado para que dê frutos, né? E a gente acompanhava, eu ficava olhando o rapaz que podava lá. Ah, ele cortava aqui, puxa, um galho tão bonito, parecia que ali ia dar. Ele cortava e justamente ali vinha novos brotos. E ali davam as uvas, né? Dezembro, quando era o Natal, a gente não precisava comprar uva. O pé bem podado, o pé de uva bem podado, dava os seus frutos no devido tempo. Que coisa bonita, né? Que coisa maravilhosa, que nem diz o pastor Flávio. Então, Deus vai entrar com o trabalho dele em nossas vidas. Ele vai podar, ele vai tirar. Coisas que a gente pensa que é legal para nós, mas para Deus não vai colaborar. Então, João capítulo 15, versículo 1 e 2, ele vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Então o Senhor está limpando as nossas vidas. Ele limpa nós, né? Palavrões não pode sair da nossa boca. Xingamentos, maldizentes, não podemos ser maldizentes. Então ele continua limpando, ele continua tirando. Para quê? Para que a gente produza mais frutos ainda. Frutos bons. Então aqui entra o trabalho do Senhor em nossas vidas. E nós, irmãos, somos pessoas difíceis. Deus é claro que Ele trabalha com paciência com a gente, assim como Ele teve paciência com Pedro, assim como Ele teve paciência com Jonas, assim como Ele tem paciência comigo e com você, que somos pessoas difíceis. Leva tempo para Ele trabalhar em nós. Leva tempo para Ele fazer essa poda. Leva tempo para a gente dar bons frutos. Então, o Senhor vem com os seus cortes em nós. Ele tira aquele galho que não está dando fruto. Ele poda, ele faz essa poda em nós. Para darmos frutos, Deus nos poda para o nosso próprio bem, né? Corte, dói, não dói? Vai doer, mas nós temos que ser trabalhados pelo Senhor. Assim como trabalha-se o vaso, assim também ele fala aqui nessa analogia de cristão como árvore. Ele vai cortar, ele corta o pecado e as coisas mortas em nossas vidas, galhos secos. Você pode até estar frustrado com alguma poda que Deus faz em nós, mas é para o bem daqueles filhos que Ele cuida. Como filhos, o Senhor cuida de nós, e Ele vai tirar aquilo que atrapalha o nosso crescimento, aquilo que atrapalha, todo aquele que chega no Senhor, aquilo que atrapalha, Ele vai tirar. Então nós precisamos estar perto do Senhor, permanecendo nele, para que Ele possa vir com a sua palavra, né? Às vezes a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é cortante, não é? Ela que vai falar para nós, olha, não serve. Você lê uma passagem da palavra de Deus, olha, está dizendo isso para mim, é uma poda do Senhor. Um irmão que chega e diz para você, receba uma palavra, né, de disciplina. E o Senhor, então, Ele vem com essa poda através da sua palavra. Então, tente entender, meu irmão, que esse corte, essa poda, ela não é um castigo. É bom para nós, para cada um de nós, né? Às vezes a gente gosta, né, de fazer algumas coisas que o Senhor acha que não é interessante, que não vai colaborar com o reino, que não vai colaborar com o servo, que não vai colaborar com a serva. Então o Senhor vem cortando, fazendo podas. Deus é o potencial de frutificação em cada um dos seus filhos. Nós podemos produzir mais. Você pode produzir mais, né? Às vezes a gente fica parado e não produz nada. Nós temos que arrumar projetos espirituais. Às vezes projetos, né, para a empresa, projetos para a família, projetos nossos, nós temos um monte, não é verdade? E agora os projetos para a casa do Senhor. Só falando aqui, abrindo um parênteses, né? A gente estava conversando aqui antes da gravação sobre a casa que está aqui para vender, né? Então, já foi projeto da igreja a gente comprar essa casa, né? Então está aí. Claro, para Deus não há nada impossível. E nós precisamos então ser podado por Ele, ser trabalhado por Ele, para que nós possamos ter projetos para o reino de Deus. E assim o reino possa crescer, a gente possa acomodar mais cristãos, né?
Possamos, então, irmãos, receber essa poda do Senhor. A primeira parte, para que você seja um cristão produtivo, é que você mesmo, é um trabalho seu, aprofunde as suas raízes. O segundo trabalho é o trabalho do Senhor, que Ele vai trabalhar em nós. Ele vai nos podar, Ele vai cortar alguns galhos. Nós não vamos gostar a princípio, porque vai doer, mas é para o bem dos seus servos. Uma terceira coisa, e finalizando já, então, depois desse trabalho seu e de Deus, só resta o quê? Depois desse trabalho, irmãos, nós vamos colher. Nós vamos esperar a colheita, nós esperaremos os frutos. Depois dessas atitudes de nossa e de Deus, nós vamos então receber pensando naquele lugar que eu falei para vocês em Guialopes, a gente pegava cada bacia de uva assim, ó. Não sei se o Vinícius lembra, bacias de uva, sabe? E não só uma, mas muitas bacias. E uvas muito gostosas, lindas, não dava vontade nem de pôr na boca e estragar ela, como se fôssemos estragar, né? Mas a gente via os frutos. O Senhor precisa trabalhar em nossas vidas, nós precisamos fazer a nossa parte e para depois nós colhermos esses frutos. O Senhor tem esse propósito para cada um de nós. Depois da aplicação da disciplina, e disciplina dos discípulos do Senhor, aí vem a colheita. Pode confiar nisso. Aquilo que você planta, a Bíblia diz que o quê? Que você vai colher. Se plantarmos coisa boa, nós vamos colher coisas boas. E nós, como filhos de Deus, nós somos convidados nessa noite a plantar coisas boas. Se você quiser ver sua vida seja frutífera, você precisa aguardar a colheita. A colheita vem. O crescimento espiritual precisa desse tempo do trabalho de Deus em nós, para que nós possamos dar frutos, né? A Bíblia diz que no devido tempo, não é no seu devido tempo, mas no devido tempo de Deus, o servo do Senhor, ele vai dar os frutos. E nós precisamos esperar esse tempo, porque como nós já dissemos, nós somos pessoas difíceis de ser trabalhado, né? Nós somos, muitas das vezes, indisciplinados. Nós não ouvimos Deus falar, nós não escutamos a palavra de Deus. Às vezes nós ouvimos, mas entra de um lado e sai do outro, e não fica no nosso coração. Então aí nós vamos esperar. Depois desse trabalho, nós vamos, dessas atitudes de Deus e nossa, nós teremos a grande colheita, né? Como grão de trigo, né? Lá em Hebreus vai dizer isso. Tem que morrer para produzir frutos. Temos que morrer nós mesmos para produzir o fruto que Cristo quer nos dar, né? Morrer a nossa natureza carnal, nossa natureza terrena, nossa natureza de maldade, para produzirmos frutos. Cristo morreu para que muitos, cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, para que pudesse dar esses frutos. Cristo morreu, a semente foi plantada, e agora, então, nós somos frutos de Cristo. Quantos frutos o Senhor deu com a sua morte? Então, nós precisamos, a palavra de Deus, eu gostaria de encerrar dizendo que para você dar frutos, você pode ler João 15 de novo. Para você dar frutos, é necessário que você permaneça no Senhor, porque sem Ele, presta atenção nisso, sem Ele, a palavra dele que está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Nós não fazemos nada. Poderemos produzir frutos ao contrário, o fruto do maligno, se nós estivermos fora do Senhor. Então, irmãos, que você seja essa árvore, né? Bonita, frondosa, e que as suas raízes sejam fortes, estejam fortes no Senhor. Que o Senhor edifique e fale esta palavra à igreja. Amém. Para o louvor e glória do nosso Deus, irmãos, vamos cantar o hino de número 148, Oração Noturna.
Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos passar os nossos pedidos de oração. Que Deus continue plantando a fé no seu coração. É muito importante você buscar esse Deus, confiar nele, como nós falamos aqui, e não ter dúvida de que ele pode responder a sua oração. E a resposta da oração nós falamos aqui, né? Que é sim, não e espere. Né? Essas três respostas Deus pode dar a nós quando nós pedimos alguma coisa para Ele. Então, creia nisso, confie que Deus é soberano, Ele quer o melhor para os seus filhos, e a resposta de Deus, ela é boa para os seus filhos. Nós queremos nessa noite pedir oração pelos missionários que estão pregando a palavra de Deus em todo o Brasil, em todo o mundo. Nós pedimos pelos missionários. Eles não estão sozinhos. Eles têm a sua esposa, têm os seus filhos, eles precisam da nossa ajuda também, como pessoas que estão aqui orando por cada um deles. Né? Nessa semana eu recebi um comunicado do nosso irmão missionário Eurico, e logo nós estaremos dando mais notícias dele. Né? Oramos pelo missionário Adriano da Jocum, oramos pelo reverendo Oséias, missionários no Brasil, São Joaquim de Bicas, em Minas Gerais. Oramos também pelo missionário Elan, em Sidrolândia, tá bom? Não esqueça desses missionários. Se tiver a oportunidade de estar com eles, faça isso.
Oramos também pelos enfermos, né? Muita gente enferma, muita gente precisando das nossas orações, muita gente, claro que também foram curadas já, nós louvamos a Deus por isso. Nós queremos então orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão em casa, né? Porque doença, ela não é fácil. Continuamos orando por esses irmãos. Oramos também por aqueles enlutados que perderam a pessoa nesse momento de pandemia, né? Muitas pessoas. Ainda não cessou as mortes pelo vírus em Campo Grande, né? Hoje parece, olhando para as estatísticas, aqui em Campo Grande parece 8 que morreram, né? Então, nós oramos pelas famílias enlutadas também. Oramos pelas igrejas de modo geral, aquelas que estão abertas, aquelas que estão fechadas. Oramos assim também, já pegando esse gancho, orando pela volta aos cultos presenciais, né, da Igreja Central. Nós oramos pela Congregação Nova Lima, Noroeste, que estão voltando para os cultos presenciais a partir de outubro, né? E nós oramos para que dê tudo certo, né? Para que eles possam louvar a Deus de maneira sadia. Que o Senhor esteja protegendo eles nesses momentos de volta aos cultos. Que Deus abençoe a cada um de nós, irmãos. Então passemos às orações. Oremos ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, aqui estamos nós, como povo, Deus, que confia no Senhor. Nós não temos mais em quem confiar, Pai. Poderemos até ter, mas o Senhor é o Deus poderoso, que resolve as nossas situações, que resolve os nossos problemas, que nos dá calma, que nos dá ânimo. Por isso é que nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos, a cada dia, Senhor, aumentar a nossa fé no Senhor. E não nos distanciarmos do Senhor, mas aproximarmos a cada dia mais do Senhor. Nós queremos colocar nessa noite, Pai, nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor é soberano para dar uma resposta certa para os Seus filhos. Nós queremos colocar estas vidas nas Tuas mãos, as quais nós passamos agora a orar. Oramos, Pai, primeiramente pelos missionários, pela sua família, pelo sustento de cada um deles, para que o Senhor também possa dar uma palavra a eles, aonde eles estiverem, uma palavra bíblica, uma palavra animadora, aquelas pessoas que precisam, uma palavra, Senhor, que vá a animar aqueles irmãos que estão desanimados por todo este mundo, Pai. Abençoa, Senhor. Também os enlutados, aqueles que perderam algum parente nessa pandemia, esteja consolando, esteja, Deus, dando um novo caminho, Senhor, uma nova visão, Pai, que eles possam estar olhando para o Senhor e sabendo que o Senhor pode fazer isso por eles, Pai. Peço também, ó Deus, pelas igrejas em todo o mundo, aquelas que estão para abrir a Tua santa palavra, Senhor, e ler, porque esta palavra é que transforma, esta palavra, Senhor, é que muda a cada um de nós. O homem, um ser tão difícil para ser mudado, mas essa palavra, ela tem o poder de transformar a vida dos homens, Pai. E eu oro, Senhor, por essas igrejas, que tem a Tua palavra no púlpito, como uma regra de fé, de prática, um manual, que nós podemos olhar sem medo e seguir, porque é a Tua palavra, porque o Senhor é fiel através da Tua palavra. Olha, Deus, nós pedimos por aquelas igrejas também que estão voltando agora para o culto presencial, que elas possam ser bem-sucedidas, como é o caso, Senhor, da IP Central, junto com seus pastores, junto com seus membros, que eles possam ter sucesso, Senhor, nesse novo modelo de culto, Pai, que é exigido, que eles possam, Senhor, estarem, ó Deus, Te cultuando, que eles possam ser abençoados, esteja cuidando e protegendo também, Senhor, os irmãos, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha de encontro, Senhor, com as nossas necessidades, espirituais, materiais, nós pedimos e entregamos nas Tuas mãos, Pai. Nesse momento, Pai, esses irmãos que estão aqui no templo, a irmã Gessiana, a irmã Raquel, o irmão Caio, o irmão Vinícius, a mim, Senhor, o Senhor esteja nos visitando, esteja, Senhor, nos fortalecendo, para que possamos prosseguir dia a dia, Senhor, junto contigo.
Te louvamos nessa noite, Pai. Receba a nossa oração, receba o nosso pedido, também receba o nosso agradecimento, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos reanimado. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui nessa noite para cultuar o Senhor, para te buscar, para te louvar e para te agradecer. Fica com o teu povo, Pai. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Agradecemos aos irmãos que nos acompanharam até este momento e que Deus abençoe a igreja dele e que essa igreja seja frutífera, como nós falamos aqui nessa noite. Seja produtiva. Nós sejamos produtivos como servos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.